Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula e a aula de número 14, que essa aula tem como tema palavras homônimas, certo? Pro, o que são palavras homônimas? Quem não já ouviu a expressão homônimo perfeito? Tem tantos homônimos por aí. Então, tem pessoas que têm o mesmo nome e às vezes até o mesmo sobrenome. O que vai mudar é o que? A sua digital, né? Porque a digital de cada pessoa é única, certo? Não tem como acontecer homônimos em digitais, certo? Então, já com o nome de pessoas, pode sim ocorrer os homônimos perfeitos. Então, que são palavras homônimas? São aquelas pessoas, ou seja, falando de pessoas, né? De nome de pessoas, são aquelas pessoas que têm o mesmo nome. Então, palavras homônimas a gente vai ver agora, ó. Palavras homônimas são aquelas palavras que possuem o quê? A mesma estrutura fonológica, ou seja, então aquela palavra que eu pronuncio ela com o mesmo som, aí eu tenho uma palavra homônima. Aí de acordo com a escrita, certo, dessa palavra, a gente vai ver a classificação dessas palavras homônimas. Porque nós temos 3 classificações de palavras homônimas, certo? Então, vocês têm que ficar ligados, têm que prestar atenção que palavras homônimas são aquelas palavras que são pronunciadas, certo? Com o mesmo som. Está relacionado à fonologia, ao som da palavra. Então, vamos lá, ó. Observe só esse exemplo. Eu tenho a palavra acento e acento, certo? Pronunciado com o mesmo som. Só que escritas diferentes. O que vai diferenciar justamente aqui é a escrita. Quando eu digo acento com C, eu estou me referindo ao sinal gráfico, que é o acento agudo ou o acento circunflexo, né? Que são os 2 acentos que nós temos na língua portuguesa, certo? Já acento com 2 S está se referindo ao lugar de sentar. Então, aqui por isso que foi representado pela cadeira. Então, acento com C, acento com 2 S são palavras homônimas, pronunciadas com o mesmo som. Mas as homônimas, elas se classificam em 3 tipos. Quais são eles? Homógrafas, heterógrafas e homônimas perfeitas. Então, a gente vai ver cada uma dessa classificação e ver o que é realmente a definição, que são palavras homônimas, que são as homógrafas, as heterógrafas e as homônimas perfeitas. A gente vai ver agora cada uma delas separadamente, certo? Então veja aqui, ó, homógrafas são as palavras iguais na escrita. Você observe homógrafas, grafas, né? Tá se relacionado o quê? A grafia, no caso a escrita. Então as homógrafas são palavras iguais, homo, quando eu digo homo, então esse prefixo aí, homo, que é semelhante, igual, certo? Então, palavras iguais na escrita, mas é diferente que na pronúncia. Como assim, professora? Iguais na escrita e diferente na pronúncia? Sim. Como é que eu vou diferenciar essa palavra aqui, ó? Gosto ou gosto, certo? O que é que vai diferenciar? Ela é uma homógrafa. Por quê? Porque de acordo com o contexto que ela é inserida lá, colocada na frase, eu vou pronunciar essa palavra de uma forma diferente, certo? Eu vou pronunciar com o som ou o som aberto, né? Go, ou então o som fechado, go, certo? Então observe aqui, ó, um exemplo 1. Aqui eu não posso dizer eu gosto de sorvete. Se eu gosto, é o verbo gostar. Então, ó, eu gosto de sorvete. Tem a mesma escrita do exemplo 2, mas é pronunciado de maneira diferente. O som do go é mais aberto. Observe o exemplo 2, que diz: o gosto da comida está ruim. Aqui eu não posso dizer que o gosto da comida, não posso, não é o gosto, é o gosto, o sabor, certo? Então, ó, gosto é uma palavra homógrafa, por quê?
Porque de acordo com o contexto que ela é colocada, que ela é inserida, ela tem significados diferentes, certo? Ela é pronunciada diferente, ou seja, além de ter o significado que aqui, ó, eu gosto, aqui ele é verbo, e já aqui no exemplo 2, o gosto já é o quê? Substantivo. Mudou tanto a classe gramatical, como também a pronúncia, ok? Agora vamos para as palavras heterógrafas. O que é palavras heterógrafas, certo? O tá aí, né? Grafas. Tá aí também, que são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. A outra era igual o quê? A outra palavra era igual na escrita, mas diferente na pronúncia. Já as heterógrafas são palavras iguais na pronúncia, é o inverso da outra, e diferentes na escrita. Observe que eu tenho aqui cheque e cheque, pronunciado da mesma forma, não é verdade? Mas quando você vai observar lá, tem o cheque com X e o cheque com CH. Esse cheque com X é usado em quê? Quem joga xadrez sabe, que é o cheque mate. Então, cheque com X, situação no jogo de xadrez em que duas peças dão cheque ao rei simultaneamente. Então, o cheque com X está relacionado ao cheque mate lá do jogo de xadrez. Já o cheque com CH, né? É o quê? É uma ordem de pagamento, aquela folhinha lá que é preenchida com um valorzinho que eu queria ganhar um cheque com um valor bem alto, esse cheque com CH, certo? Então aqui, ó, observe que eu tenho pronúncias iguais, mas o que? A escrita diferente, logo também o significado vai ser diferente, certo? E agora nós temos as palavras homônimas perfeitas. As homônimas perfeitas a gente até já imagina que seja, né? Então, são palavras iguais tanto na pronúncia quanto na escrita, certo? Professora, como é que a gente vai diferenciar? Sempre o danado do contexto. Então, o contexto é que faz você ver a diferença da palavra. Observe que eu tenho a palavra verão, certo? É pronunciado da mesma forma e escrito da mesma forma, só que o contexto vai lhe mostrar que são significados diferentes. No exemplo eu digo, o verão chegou. Esse verão aqui, eu estou me referindo a quê? A uma das estações do ano. Já quando eu digo no exemplo 2, eles verão o seu fim. Observe que verão e verão foram pronunciados da mesma forma, não é isso? Por isso elas são consideradas homônimas perfeitas. Tem a mesma escrita e a pronúncia também a mesma, ok? Então, ó, vejam aqui, ó. Seção, a gente vai ver agora exemplos de algumas palavras que são consideradas homônimas, certo? Então, eu tenho seção com 2 S, seção que começa com C, seção com C e cedilha. Então, aqui, ó, observe que são inseridos aqui, essa seção aqui está se referindo a quê? A seção lá do cinema. Aqui, referindo ao quê? Aqui é um juiz, certo? Uma seção jurídica. E aqui essa seção com S e cedilha é o departamento. A seção lá no supermercado tem a seção de alimentos, alimentos industrializados, ou tem a seção de carnes, certo? Então, esse tipo aqui de seção é o que você tem que aprender para saber utilizar nas suas frasezinhas. Ó, seção com 2 S, começa com S com 2 S. É o intervalo de tempo que dura em uma reunião, certo? Então, assistimos a uma sessão de cinema, a mesma sessão lá do cinema. E sessão com S cedilha se refere a quê? Significa parte de um todo, um segmento, ou seja, uma subdivisão. Na parte lá do, digamos, no shopping tem, numa loja tem a seção feminina, tem a seção masculina. Então, essa seção você vai escrever como? Seção com S e cedilha. E seção com C e 2 S significa o quê? O ato de ceder, certo? O ato de dar. Ó, a cessão do terreno, ou seja, se doou, né, para a construção da creche, agradou a todos. Então, essa doação do terreno, que é o ato de doar, que é a cessão com C e 2 S. Aprenda, então, aqui são exemplos de homônimas. Temos também, no caso dos verbos coser e coser. São pronúncias iguais,
só escritas diferentes. Aí vocês lembrem aí como é que elas se classificam. Se é homógrafas, se é heterógrafas, se são homônimas perfeitas. Homônimas perfeitas não, né? Porque as homônimas perfeitas têm que ter a mesma pronúncia e a mesma escrita. Aqui nós temos escritas diferentes. Então, coser com S é costurar, coser com Z significa cozinhar, ok? Então, nossa aula sobre homônimas termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.